Uma jovem chamada Melissotto foi morta com um tiro na cabeça disparado por um agente da Polícia de Imigração. A sigla ICE Horror Pesadelo enforquem o assassino dela no Pinheiro ou na Bétula mais próxima. Mas ainda assim, talvez seja melhor entendermos melhor antes de enforcar alguém, vamos analisar por nós mesmos e realmente assistir ao vídeo que, por exemplo, foi exibido pela American Broadcasting Company. A American Broadcasting Company sempre tenta apresentar as ações do governo Trump de forma negativa, então se eles mostram alguma coisa, ou está certo, ou até mesmo mostram o outro lado como se fosse contra o Trump. Então, American Broadcasting Company, um utilitário esportivo da empresa Honda. Então, o piloto, acho que era uma mulher dirigindo, bloqueou a estrada para as autoridades, já que a estrada foi bloqueada. Ao mesmo tempo, pelo menos mais um ou alguns carros. Ficou claro que não foi um acaso, mas, digamos assim, uma ação planejada e pensada. Os funcionários, então, saem de seus carros e se aproxima da mulher. Um deles exigiu que a motorista liberasse a estrada e o outro ficou na frente do carro para impedir que ela avançasse. Quando a polícia te diz alguma coisa pela lei, você tem que obedecer, depois pode contestar na justiça, mas no momento é obrigado a obedecer. Em vez de recuar como foi sugerido, a motorista primeiro deu uma leve ré e depois acelerou bruscamente. Agora vejam vocês mesmos. No vídeo, Reina Good, 37 anos ao volante do SUV, bloqueia parte do cruzamento, um agente tenta abrir sua porta, o carro recua e avança e um terceiro agente faz 3 disparos. Quer ver de novo? Em vez de dar ré, ela começou a se mover para este lado, de repente muda a direção, acelera e vai direto em direção ao policial, pelo menos do ponto de vista dele, ela está indo direto para cima dele. No vídeo, Reina Good, 37 anos, dirige um utilitário e bloqueia parte do cruzamento enquanto um agente tenta abrir sua porta. Alguém diz que ela teria matado ele se ele não tivesse atirado. Alguém diz que ela nem estava indo na direção dele ou que ele poderia ter se esquivado. Alguém diz que se o ICE não tivesse vindo para Minneapolis, Minnesota, ela ainda estaria viva. Confio mais nos meus próprios olhos do que nas explicações de quem tenta puxar a corda para o seu lado. É isso que tentam construir nas nossas cabeças aqueles que querem parar a investigação dos crimes. Vou explicar o que se quer dizer no Partido Democrata dos Estados Unidos da América, em Minneapolis, em Minnesota e em outros lugares. A tensão cresce esta noite em Minneapolis e no país, depois que o agente ICE atirou e matou Renee Nicole Good, uma mãe de 37 anos com 3 filhos, em seu utilitário esportivo. Ao começarem a se mover, os manifestantes entraram em confronto com a polícia, exigindo que o ICE deixasse a cidade deles. Sirik? ICE, vá para casa. Um vídeo mostra policiais se aproximando do utilitário e um segurando a maçaneta da porta. Quando o carro dá ré, então é possível ver as rodas virando para a direita e quando o motorista começa a avançar, outro agente atira. Atingindo-a na cabeça, o carro acelera e depois colide com veículos estacionados na rua. Robert Boyce, ex-chefe dos detetives da polícia de Nova York, analisando o vídeo quadro a quadro, dá sua avaliação. Eu vejo... Como o policial bate no carro, não se sabe a força do impacto. Ele atira uma vez, move-se rapidamente para a direita e faz mais 2 disparos. A questão está nos tiros 2 e 3 e esse policial vai ter que explicar por que fez esses 2 disparos. Boyce também falou sobre o policial em frente ao carro. Nunca se aproxime de um carro pela frente ou trás, fique sempre pelos lados de forma segura, esse é o principal. Ontem à noite, o presidente Trump disse ao The New York Times sobre a motorista. Ela se comportou mal e depois o atropelou, mas não tentou atropelá-lo. Quando viu a gravação, o presidente também disse que era uma cena horrível. Hoje, na Casa Branca, o vice-presidente J.D. Vance culpou a motorista. Posso ver a morte dela como uma tragédia, mas também reconhecer que foi causada por ela mesma. E continuou defendendo o policial. Ela tentou atropelar esse homem com o carro dela, ele atirou, em resposta ele estava se defendendo. O prefeito de Minneapolis chamou a narrativa do governo Trump de lixo. Segundo relatos, Good acabou de levar seu filho de 6 anos para a escola na quarta-feira e estava voltando para casa quando encontrou agentes do ICE e foi baleada nesta rua. Quando alguém te conta uma mentira, enrola e você percebe, surge a suspeita de que estão mentindo para você, por esse e outros motivos, não só pelo que você descobriu.
O jornalista informou que ela levou as crianças para a escola ou disse que estava indo levar o filho para a escola, levar as crianças. Ficou meio confuso isso a princípio. Depois ela encontrou o agente e ele atirou na cabeça dela. Ou seja, a sequência dos acontecimentos foi: levou o filho, as crianças para a escola, encontrou o agente, ele atirou na cabeça dela. Surgem perguntas imediatamente sobre o que aconteceu no caminho entre esses eventos, porque ela bloqueou a estrada, então a polícia parou, e por que ela fez isso junto com todo mundo. Lá vemos pelo menos mais um carro na tela, talvez até mais. Segundo, por que ela não liberou a estrada quando o policial mandou ela sair? Ela começou a dar ré como ele pediu e depois, de repente, mudou e acelerou para frente. Terceiro, por que ela? Quando ele tentou pegar as chaves dela, isso ocorre normalmente quando o motorista não obedece, não sai do carro e desrespeita as ordens. Então os policiais tentam pegar as chaves. Então ela deu ré e depois acelerou. E apesar de ter uma pessoa ali, aliás, também um representante da lei, não importa que ele seja um representante da lei, o importante é que tinha uma pessoa ali. Tudo isso deveria ter sido dito se você é jornalista. Agora, se você é um propagandista pago, então ela levou as crianças para a escola. Ela encontrou um policial nessa rua e ele atirou na cabeça dela. Neste relato, faltam relações de causa e efeito. Ou seja, as pessoas que aceitam isso como verdade, elas não sabem analisar o que vem depois, elas não têm pensamento crítico. Ou seja, essa mensagem foi feita com o objetivo de enganar a população e provocar emoções. Bem, não serve para mais nada, certo? Porque ali foi omitido 2/3 do que realmente aconteceu. E também para deixar os espectadores completamente hipnotizados. A história sobre ela como uma boa pessoa, no que eu acredito, realmente acredito, claro, mas isso não tem relação com o que está acontecendo, ou melhor, com o que aconteceu e com as ações dela. Renee Good nasceu em Colorado Springs, mãe de 3 filhos. Recentemente se mudou para Minneapolis, vinda de Kansas City. Uma vizinha que não era terrorista, não era extremista, era apenas uma mãe que amava seus filhos, amava seu marido. Disse sua mãe ao Minnesota Star Tribune. Ela sempre cuidou dos outros, era amorosa, perdoava e muito carinhosa. Uma pessoa incrível. Ela era uma pessoa maravilhosa, era uma ótima amiga, esposa, mãe. Ela não era uma extremista, como nos disseram, aliás, isso não faz sentido algum. Extremista é quem bloqueia a estrada quando a polícia passa e não sai do caminho, ou acelera e avança com alguém na frente, ou extremista significa outra coisa. Eu realmente não sei o que eles querem dizer com isso. Mas ela bloqueou essa estrada para a polícia, não saiu do carro, tentou fugir da polícia dirigindo o carro em direção à pessoa que estava na frente do veículo e foi baleada por alguém que achou que ela queria matá-lo, atropelá-lo ou feri-lo gravemente. Não sei o que ele pensou naquele momento. Um carro veio em sua direção, ele sacou a arma e atirou nela 3 vezes, o que é totalmente possível. Talvez ela realmente quisesse, aliás, não sabemos. Talvez não matar, mas atropelar, ou talvez não quisesse. Movida por ódio e estresse, sem pensar, avançou com o carro contra a pessoa e morreu. Ao mesmo tempo, talvez ela fosse uma boa mãe, amiga, esposa, tia, irmã ou sogra, não sei. Mas ela estava alterada, estava exaltada, foi levada ao ódio e à fúria por alguém que pode estar em outra parte do país. Portland, estado de Oregon. Um carro com 2 jovens avança em alta velocidade diretamente contra 2 policiais. E os policiais abrem fogo. Tempo, bem, tudo como no Medizote, certo? Ivriksson, boa noite. Como você mencionou hoje à tarde em Portland, Oregon, um agente da patrulha de fronteira atirou em 2 pessoas depois que o motorista de um carro supostamente tentou atropelar oficiais federais. Tudo isso aconteceu por volta das 14h19 no horário local, claro, horário do Pacífico. Quando os agentes se identificaram, era uma abordagem a um suposto membro da gangue Trem de Aragua, após a identificação do agente. O motorista e o passageiro, que acredita-se também fazer parte do esquema de prostituição dessa gangue, tentaram usar o carro como arma e atropelar os agentes da lei. Após o motorista ser baleado, eles foram achados 10 minutos depois. Tanto o motorista quanto o passageiro ficaram feridos e, como mencionado, foram levados ao hospital local, Sean. Não temos novas informações sobre o estado deles hoje. E isso, claro, acontece logo após o tiroteio de ontem em Minneapolis, onde uma mulher que também supostamente tentou dirigir em direção aos policiais foi baleada. Mesmo após ordem para sair do carro, ela morreu pelos ferimentos. Sean. Em outras palavras, os policiais sabem que criminosos usam carros como arma.
Se você não reagir a tempo, quem vai acabar no necrotério é você, não eles. Então decida. Como sabem, nosso mantra é: as pessoas acreditam no que querem, e isso vale para cerca de 90% da população. Então, sabe, fatos, poucos, fatos são importantes, mas é tudo emoção. Eles acreditam no que querem acreditar. A única discordância que tenho com Bill é que ele acha que 90% da humanidade não verifica nada, não sabe avaliar criticamente, compreender informações e não quer pensar em nada. Eu acho que ele está errado. E não são 90, mas 99,8% da população do planeta. Bem, vamos continuar. Então, minutos após esse tiroteio horrível em Minneapolis, as pessoas já estavam divididas em lados. Está claro, os de esquerda, que não querem o aumento da imigração, demonizaram o ICE, e os de direita, que realmente querem que o governo federal controle a imigração ilegal, também demonizaram. Renee Nicole Good. Está tudo bem. Ela é mãe de 3 filhos, incluindo um filho de 6 anos. Ela é lésbica, vive com uma parceira mulher. Por quê? Isso. Porque agora não está nada claro onde o menino mais novo vai acabar. E eu estou muito preocupado com ele. A filha de 15 anos, o filho de 12 anos, como eles vivem com o pai. A filha de tantos anos, o filho de 12 anos, eles vivem com o pai. Tudo acaba sendo um pouco diferente, só um pouquinho. Dos 3 filhos, 2, ao que parece, vivem com o pai. E o filho mais novo, de 6 anos, mora com Renee e com sua parceira lésbica. Não dá muito para imaginar a imagem de uma mãe carinhosa que leva 3 filhos para a escola. E de forma totalmente apolítica, eu disse, se mentiram para vocês em algum lugar, então estão mentindo em outros lugares também. A mãe da senhorita Good diz que ela não era ativista, mas isso é falso. Ela era, sim, uma liberal muito fervorosa. E minhas fontes, tanto no Colorado, onde ela morava, quanto em Minnesota, dizem que ela não era uma antifa jogando bombas, mas ela estava emocionalmente envolvida com movimentos de esquerda. Então, a primeira má decisão que levou à morte dela foi que ela não deveria ter interrompido uma ação federal. Ela investigava exatamente isso e parou o carro para tentar impedir os agentes federais. Foi uma decisão terrível. Ou seja, Renee é uma ativista e, bom, está claro, muito emocional. Aliás, muitos homossexuais são excessivamente emocionais, ou seja... Especialmente quando você tem 3 filhos. Eu não a culpo pela morte dela, não estou dizendo nada disso, só estou dizendo que más decisões levam a más consequências. Tudo bem, não há nenhuma razão neste mundo para que essa mulher devesse se expor a tal perigo. Se você, que me assiste hoje de qualquer lugar do mundo, fizer o mesmo, é provável que se machuque ou até morra. Você não deve impedir as autoridades de cumprirem seus deveres. Em nenhum lugar e em nenhum momento isso é feito. Isso não é protesto. E logo depois que essa mulher foi morta, apareceu esse lixo libanês completamente inacreditável, afirmando que ela era uma observadora legítima ou alguma besteira maluca assim. Não, isso não é verdade. Ela violou a lei e obstruiu a justiça, está claro. E agora, o mais importante de tudo o que eu disse até agora nesta reportagem, eu repeti ontem à noite no programa Cloma. Coloque a gravação. Bem, em primeiro lugar, eu não vou questionar as ações do policial, isso é baixo, e eu não vou fazer isso. Entendo, foi um erro, e quem faz isso precisa repensar suas atitudes. Em segundo lugar, essa é uma história sobre más decisões. Quem toma várias escolhas erradas acaba pagando o preço. Então, eu não acho que ninguém tenha o direito de julgar o policial que atirou em Minsk. Continua... O que você vai precisar para tomar uma decisão sobre essa questão é uma gravação de vídeo aprimorada. Sentado na sala, você poderá assistir ao vídeo quadro a quadro de cada ângulo e, em seguida, precisará ouvir o próprio agente testemunhar sobre seu estado mental. Essas decisões imediatas me irritam muito. Quando vejo pessoas fazendo isso na televisão, fico assim. Eu realmente acho que isso é tão imoral, mas eu não faço isso. Tudo bem, eu não vou fazer isso. Eu já estive em situações de esposa, morte, arma, entende? Eu sei o que é a adrenalina. Eu não vou julgar essa pessoa.
Na verdade, temos que procurar aqueles que estavam incentivando pelas costas, como René, não é difícil encontrá-los, senhoras e senhores. O ex-candidato a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, o governador de Minnesota, Tim Walz, que agora está sendo investigado por desfalques de bilhões, não mais apenas milhões, mas bilhões, está tentando incitar o ódio contra Trump em seu estado para desviar a atenção de seus próprios crimes para outra coisa. Como Clinton, que ordenou bombardeios para desviar a atenção do caso com a estagiária de 19 anos Monica Lewinsky, na Casa Branca. E agora ele é um instigador, e ao que parece também um ladrão. Aqui está a Gestapo moderna de Trump, capturando pessoas nas ruas em vans não identificadas, usando máscaras e enviando-as para prisões secretas no exterior. Ou seja, os agentes de Trump andam por aí vestidos com máscaras, capturam pessoas indefesas e inocentes e as enviam para câmaras de tortura no exterior. Meu Deus, que horror para a psicologia abalada. Isso é terrível, isso precisa ser parado, eles precisam ser combatidos, não se pode obedecê-los, eles precisam ser destruídos. 3 sinais de restauração. Não tiveram chance de se defender ou se despedir da pessoa amada. Foram capturados por agentes mascarados, jogados em vans e desapareceram. E aqui está o prefeito de Minneapolis, antes era o governador de Minnesota, de todo o estado, e agora é o prefeito da principal cidade, ou seja, Minneapolis, Minnesota. Ele também parece envolvido no roubo de bilhões e quer desviar a atenção de algum modo. Saiam de Minneapolis, nós não queremos vocês aqui. A razão declarada para vocês estarem nesta cidade é criar alguma segurança, mas vocês estão fazendo exatamente o oposto. As pessoas sofrem, sentem dor e as famílias são destruídas. As crianças sofrem, as famílias se desfazem, essas pessoas são piores que os fascistas de Hitler. Nós somos obrigados a fazer algo, temos que parar essas feras, esses monstros em forma humana. Mas não há dúvidas de que Walz e Fry estão provocando e incitando. Bem, isso é uma ação contra o governo federal, claro que é. Você não pode negar isso. Quem poderia negar isso? E essa pobre mulher acabou sendo envolvida nessa histeria. Quanto à administração do Trump, quando você tem um esquema de 9 bilhões de dólares cometido por um grupo de imigrantes ilegais da Somália, quando 9 bilhões de dólares são roubados dos contribuintes americanos, você tem a obrigação direta de enviar funcionários do Departamento de Segurança Interna para o local onde ocorreu a fraude no valor de 9 bilhões de dólares. Isso não é só uma opção, é sua obrigação. E agora, Walz e Fry não ligam para os 9 bilhões, eles fecharam os olhos para isso. Eles deveriam saber e permitiram. Então você não vai conseguir lidar com eles. Eles estão em rebelião contra os Estados Unidos. Então, o presidente Trump ordena o envio de 2.000 agentes do ICE, a Polícia de Imigração e Alfândega, para Minneapolis, não apenas para deter estrangeiros criminosos. E esses somalis que participaram dessa fraude são exatamente esses estrangeiros criminosos, mas também para estabelecer uma certa ordem em Minneapolis, que claramente está faltando lá agora. No entanto, se você quiser fazer qualquer comparação, não conseguirá, porque o presidente dos Estados Unidos pode ser absolutamente qualquer pessoa. Existe a obrigação de parar uma fraude de 9 bilhões de dólares. Senhores, quem ainda não entendeu, em Minnesota desapareceram 10 bilhões de dólares. No centro de tudo estão 150 mil somalis que vivem nesse estado, metade ou mais vivem lá ilegalmente, enganando a imigração. As autoridades ou estão envolvidas ou ignoraram por suborno. Trump está enviando a Polícia Federal de Imigração para resolver isso, está enviando, nunca houve tanto assim, está enviando 2.000 policiais porque os somalis são muito agressivos e armados, aliás, 150 mil. E a polícia local, por ordem da chefia, não ajuda, só atrapalha. A liderança do Estado incita o fogo do ódio entre os moradores do Estado e os leva a greves, manifestações e motins.
Bem, como todos nós sabemos muito bem, participantes pagos dos motins vêm de vários estados onde foram contratados e participam. E alguns cidadãos nervosos ficam tão apavorados que tentam não só resistir à polícia, mas até tentam ferir ou matar policiais. E nesse caso, uma mulher morre, o que é muito conveniente para os golpistas, muito mesmo, porque era isso que eles queriam, agora eles têm motivo para gritar. Eles criaram tudo isso justamente para que acontecessem esses casos, quanto mais melhor. Mas a questão toda é impedir a investigação do roubo de bilhões e não acabar na cadeia pelo resto da vida. Ah, e aliás, tudo isso é financiado com os bilhões roubados por esses próprios somalis. E essa é toda a história sobre o tiro em uma jovem mulher, mãe de 3 filhos, ativista de esquerda, sufragista, que eu suspeito que toma antidepressivos e outros calmantes. Ninguém deveria morrer nas ruas da América. Então, por que procurar culpados, senhores? Se formos procurar culpados, então é o Partido Democrata de Minnesota. Até mais.